dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram, aqueles que vão sair e aqueles que estão chegando. Meu irmão, minha irmã, novamente estamos aqui nessa meditação maravilhosa da Palavra de Deus, da criação. E agora, queridos, queridas, irmãos, irmãs, parentes, amigos, inimigos, estamos aqui na presença da Palavra de Deus. E meu querido, minha querida, quero lhe convidar para mais uma jornada da criação, da libertação, que é o livro de Êxodo. E que lindo essa melodia. Você já reparou a letra? Esse louvor é uma oração, meu irmão. Senhor, ergueu tua voz no Sinai, com fogo e glória disseste: vinde a mim, estabelecesse justiça, compaixão, chamando um povo para viver em retidão. Meu querido, minha querida, defende os órfãos, sustenta a viúva, a tua lei é luz que nunca se apaga. És Deus da justiça, és Deus de amor, teu sangue é a aliança, teu nome é Senhor. Habita entre nós, Senhor de glória, tabernáculo vivo, meu irmão, minha irmã, dentro da história. Cada oferta, cada altar, cada lei prepara o caminho do Cordeiro, que é o Rei. Meu irmão, minha irmã, no sangue da aliança, queridos, queridas, no sangue da aliança, filhas lindas, maravilhosas, e sobrinhas, sobrinhos, cunhadas, tios, tias, primos, primas, diácono, diaconisa, pastores e pastoras, no sangue da aliança celeste. Aqui diz que tua mão chamaste Moisés e nos deste direção com ouro, madeira e pura devoção. Erguer um lugar para a tua habitação. Linda essa música. E essa música já é uma terapia, meu querido, minha querida. E habita entre nós, Senhor, de glória. Tabernáculo vivo. Um tabernáculo vivo dentro da história. Cada oferta, cada altar e cada lei prepara o caminho do Cordeiro, que é o nosso Rei. E Santo, Santo, és tu que caminhas no meio justo. Teu nome é fogo, é conselho, toca o altar, purifica o teu povo e ergue véu, revela o teu esplendor. Habita entre nós, Senhor, de glória. Esse é o tabernáculo vivo, queridos, queridas. É centro da história. Cada oferta, cada altar, cada lei prepara caminho do Cordeiro, que vem o Senhor. Meu irmão, minha irmã. Linda, né? E hoje novamente, queridos, queridos, iremos meditar nessa palavra linda, maravilhosa do Criador, o nosso grande Deus, o nosso libertador, meu irmão, minha irmã.
Mas iremos primeiro fazer uma oração de agradecimento a Deus. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor nosso Deus, estamos aqui novamente para colocar as nossas angústias, as nossas fraquezas no teu altar espiritual, colocar os nossos pecados e que eles venham e já são perdoados conforme no sangue lavado na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei eterno, santo e poderoso, nós te adoramos nesse momento com temor, tremor. Entramos também em tua presença, não por méritos próprios, assim também, ó Deus, não por méritos próprios, mas, Senhor, pelo sangue do Cordeiro que nos purifica, o sangue do Cordeiro que nos torna dignos. Ó Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus dos profetas e do povo da cruz, hoje nós te convidamos, para que a presença do Deus Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, desça agora sobre esse irmão, essa irmã, que o Deus Espírito Santo desça em nuvem de fogo sobre a vida das nossas filhas, que o Deus Espírito Santo desce agora sobre esse irmão presencial, esse irmão e irmã online, a vida, a família deles. Senhor, limpa agora esse ambiente, purifica o altar, sonda os corações, arranca o orgulho, quebra os muros da distração, da dureza e da religiosidade. Lava-nos com o sangue de Jesus. Queima tudo o que não te pertence, ó Pai. E sopra sobre nós o teu Espírito como vento suave e santo, assim como pediste ofertas voluntárias para o tabernáculo. Hoje te entregamos, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, o nosso louvor voluntário, nossa mente, nossas palavras, nosso corpo e o nosso espírito. Senhor Deus, somos a madeira de acácia, simples, mas dispostos a receber o ouro da tua glória, Senhor. Senhor, acende, ó Pai, o candelabro da unção nesta casa, nessa palavra de Êxodo de 20 a 25, na casa desse irmão, dessa irmã, na casa das nossas filhas, das nossas cunhadas, sobrinhos, sobrinha. Assim, ó Pai, acende o candelabro da unção na casa, Senhor, dos nossos tios, tias, primos, primas, dos nossos parentes, da nossa congregação, dos nossos diáconos, diaconisas, dos nossos pastores, pastoras, assim como, ó Deus, também acenda o candelabro, ó Senhor, da unção na nossa congregação. Que a luz da tua palavra ilumine tudo o que está em trevas. Prepare a mesa da comunhão. Alinha, ó Deus, nossos passos com a tua vontade e faz o nosso coração, ó Pai, a nossa arca da tua presença. Ó Pai, Criador de tudo e do inexistente, que a tua santa justiça seja manifestada no entendimento desse capítulo
de Êxodo 20 a 25. E aqui, ó Deus, pedimos ao Senhor que corrige com amor, levanta com misericórdia, confronta com a verdade e sara com o teu bálsamo eterno. Ensina-nos, ó Pai, a guardar os teus estatutos, a sermos assim como Jesus, o Cristo, teu Filho amado, o que nos libertou, nos liberta e o que nos faz ser pessoas melhores a cada dia. Não melhor do que ninguém, mas melhor a nós mesmos. Ensina-nos a guardar e cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, e não mentir, não furtar, não explorar o próximo, mas a viver como povo da aliança, o povo da presença, o povo separado. Senhor, hoje nós estamos aqui, novamente. Nós não queremos só ouvir, só meditar, só entender a palavra, mas nós queremos principalmente sermos tocados pelo poder do Teu Espírito. Não queremos apenas sentir, queremos ser transformados, Senhor. Não queremos apenas cantar, queremos entrar na Tua glória, ó Pai. Que toda palavra aqui meditada, pregada, ouvida, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, seja espada e cura, que cada louvor, ó Pai, cada nota desta canção seja pregada no nosso coração, que cada louvor seja incenso puro diante do Teu trono, ó Pai amado. Que assim, ó Deus, a cada oração, a cada pedido, a cada lamentação, seja como o vento do céu soprando sobre ossos secos. Que cada, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, cada coração aqui presente se torne um altar em chamas. E se houver alguém aqui, ó Pai, tanto online como presencial, que assim, ó Pai, se houver alguém cansado, traga descanso. Se houver alguém oprimido, traz libertação. Se houver alguém distante, traz de volta com braços de Pai. Se houver alguém distante, Senhor, distante, traga paz no coração. Traz de volta com braços de Cristo Jesus ao Teu reino. Senhor, manifeste o Teu reino nesse momento, nesta oração. Nesta oração, Senhor, manifeste Teu reino nessa casa. Cala a voz do homem, exalta a voz do Espírito. Cubra-nos, ó Pai, com o Teu manto de santidade e faz desse culto, dessa meditação, um memorial eterno como tabernáculo no deserto, Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, é assim que nós cremos, ó Pai, que no deserto não é para viver, mas para passarmos e aprendermos e amadurecermos. E nós, ó Pai, Te adoramos. Toda honra, toda glória e todo louvor, porque só Tu és digno, só Tu és santo, só Tu és o Deus que habita entre os querubins, serafim. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, e dentro dos nossos corações que Te amam de verdade,
E assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, o que fazemos é tudo em nome do Seu Filho amado Jesus o Cristo, o Cordeiro da Aliança, o pão da mesa, o fogo do candelabro e a glória que nunca se apaga. Amém, amém, amém. Amém, irmão, irmã? Que o nosso grande Deus seja a minha, a sua, a nossa voz nessa meditação, querida. Meu irmão, minha irmã, prepare-se como no santuário vivo do nosso Deus. Porque ainda mesmo com essa oração, você pode declarar a Deus que ainda nós não terminamos de nos curvar. Porque eu, você, nós temos muito ainda, queridos, para entregar ao Criador, ao Deus Jesus o Cristo e ao Deus Espírito Santo. Porque aqui nessa presença, meu amado, eu, você, nós não queremos começar essa meditação, essa terapia com pressa, mas com profundidade. Nós não queremos aqui só abrir os lábios, meu irmão, minha irmã. Aqui, novamente, nós, eu, você, queremos resgatar o coração do nosso Deus, o Pai Santo, meu amado. Porque Deus agora, nesse momento, sonda todos os corações aqui presentes. Deus está olhando para cada um que está aqui hoje, agora, nessa meditação. Hoje, nessa terapia. E Deus está olhando aqueles que chegaram aquebrantados. Jesus também aqui está o que estão sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Jesus está curando. Assim, meu irmão, minha irmã, o Deus Espírito Santo está aqui também, olhando para você e curando você. Aqueles que perderam a fé, mas ainda assim vieram, ouvem, estão ouvindo essa palavra, essa mensagem, não minha, mas da palavra de Deus, na honestidade do caráter moral de Cristo Jesus. Os que estão cansados, que já saíram, estão chegando nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa guerra, se perderam alguma batalha, mas a vitória já está no sangue declarado do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que estão cansados da religiosidade, que querem encontrar a verdade, o Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e do inexistente, o Deus Jesus o Cristo, que se despojou de toda a honra e toda a glória e veio viver no meio de nós, e o Deus Espírito Santo, aquele que Jesus nos anunciou que quando ele partisse, o Senhor, o Deus, mandaria um outro para nos consolar. O Deus Espírito Santo, nosso Consolador, Iluminador, Orientador. A Triunidade, a Triunit, três pessoas diferentes em uma única santidade. Está visitando agora você, meu irmão, minha irmã, visitando a cada coração, como ele visitou o tabernáculo e com toda a glória da triunidade, meu irmão, minha irmã. Feche os olhos e que a tua presença de Deus esteja preenchendo a sua vida, meu amado, minha amada. Preenchendo o seu vazio, o meu, o nosso, e que nenhum homem, nenhuma terapia de homem
nenhum medicamento, nenhuma ciência pode preencher, mas só a presença do Criador. E em arrependimento e mudança de comportamento, andando nos caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos caminhos retos, através da presença do Deus Espírito Santo, nos iluminando, nos consolando, para que não venhamos desviar dos caminhos. Essa presença de Deus é o que preenche o vazio que nenhum homem pode preencher. E você pode ter certeza, queridos, que a voz de Deus é a voz que silencia o ruído do mundo, das redes, do medo e da vaidade. E hoje, queridos, nessa meditação, nessa viagem do Antigo Testamento, o Velho Testamento, até Jesus, até você, eu, nós, até hoje e até a vinda novamente em Apocalipse. Essa meditação de hoje não seja comum para você, meu amado, minha amada. E que essa meditação, esse estudo, esse culto se torne um monte Sinai no meu, no seu, no nosso espírito. Queridos, queridas. E que a glória de Deus desça como fogo na sua vida. E que a tua palavra arda como espada. E que os anjos, arcanjos, querubins, serafim nos cerque com reverência. E queridos, queridas, amados, sobrinhos, sobrinhas, filhas lindas, maravilhosas, esposo, presente de Deus na minha vida, que se houver pecado oculto, agora, na presença do Deus Espírito Santo, revele, meu irmão, minha irmã, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas. Se houver muralhas, peça a Deus para derrubar. Se houver feridas antigas, peça a Deus para curar, filhas, com unção nova. Irmão, irmã, se houver cadeia espiritual, arrebenta agora, desde que você entregue o seu e a sua caminhada, a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E que aqui, você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que o Senhor Deus prepare a sua vida, a sua batalha, a sua luta nessa guerra, mesmo quando algumas batalhas nessa guerra são perdidas, a vitória já é certa. Porque quando você louva, quando você lê, você estuda, quando você medita, o Deus Espírito Santo, Ele intercede na sua vida. Ele prepara você que está em silêncio. Porque é no silêncio, meu querido, minha querida, que o Senhor derrama a unção mais pura em nossas vidas, meu amado, minha amada. E assim, meu irmão, minha irmã, seja qual a situação que você esteja passando, com os olhos fechados, mas mantenha o espírito atento, porque com fé, confesse ao Senhor, meu amado, e confesse assim: fala, Senhor, porque os teus servos estão aqui ouvindo. Vem, Senhor, habita entre nós, purifique-nos
como ouro provado no fogo, enche-nos até transbordar. Faz de nós um altar vivo, santo, agradável a Ti e aos Teus olhos, ó Deus. Declare, irmão, declare toda hora, todo momento. E você vai ver como a sua vida, a sua terapia diária, que é de graça, você não paga nada. Você não é escravo, você é livre. E declara que essa palavra é de Deus, que a sua casa é de Deus, que as suas atitudes são de Deus e que você quer ter a honra, o caráter, a moral e a dignidade de Cristo Jesus. E também declare que a glória será sempre do Filho, o Deus Jesus o Cristo. Declare ao Santo do Santo, meu irmão, minha irmã, filhos, esposa, o Rei dos Reis, o leão que ruge, o Cordeiro, meu amado, minha amada, que venceu. Ore, medite, estude, converse com Deus e entrega essa manhã, essa tarde, essa noite, inteiro, por inteiro, ao altar do Criador, meu amado. Mas faça isso com temor, fé, mas também com muito amor do Criador e da criação. Amém, meu irmão? Queridos, queridas, irmãos, irmãs, convido você novamente para esta meditação de hoje. Meu querido, minha querida, que quero lhe dizer, essa meditação você não precisa pagar nada, porque é a meditação da palavra de Cristo Jesus e é uma palavra libertadora. Eu pergunto a você, queridos, queridas, esposa, filhas, presente de Deus na minha vida, que quem é verdadeiro, seu Pai, é o Criador. Nós somos apenas aquele pai que tem o privilégio de ter filhas que Deus nos consagrou. Cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhas, tios, tias, primos, primas, família, parentes, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, congregação. Estamos todos salvos? Novamente, estamos todos salvos? Amado, a jornada da salvação, quero lhe dizer, a jornada da salvação à luz de Cristo e da palavra, meu irmão. Estamos todos salvos? Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, irmãos e irmãs, do Deus Altíssimo. Queridos, queridos, quero lhe dizer, seja qual for o horário que você nos ouve, ou está ouvindo essa meditação da palavra de Êxodo 20, 25, o céu continua aberto e a palavra continua viva, meu irmão. E aonde houver um coração sedento, ali haverá um rio de vida fluindo. Mais uma vez, hoje, se coloque em temor e reverência.
nessa meditação, nesse momento presencial e online, não como um palco, mas como um altar de fogo e verdade, meu amado. E hoje, agora, meu irmão, o Espírito convida você, eu, nós, convida a continuar a nossa jornada em Êxodo. E essa estrada sagrada que eu amo de paixão, aonde Deus nos libertou do Egito, nos deu o mandamento, nos cercou de glória e agora está construindo o seu tabernáculo dentro de você, de mim e de nós. Mas antes, meu amado, minha amada, de entrarmos nos versículos de hoje, de Êxodo 20 a 25, gostaria de compartilhar com você mais um testemunho. Eu amo testemunhos. Ontem, em meio à minha rotina de saúde, movimento e fé, estava eu jogando um pouco de tênis, 1 hora de tênis e 30 minutos mais de basquetebol. No intervalo conheci uma irmã e no início eu não sabia que compartilhávamos da mesma fé, mas como a palavra está sempre nos meus lábios e creio também daquele crente apaixonado ou aquele cristão apaixonado, e também no meu espírito e no nosso espírito, a conversa foi fluindo e ali, como quem não percebe, meu amado, Jesus entrou no assunto. Falamos sobre salvação. E ela me disse com sinceridade: eu creio que todos já estão salvos. E aquilo me fez refletir, me fez parar o jogo e começar um mergulho. Diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Irmão, irmã, eu olhei para ela e perguntei: irmã, será mesmo que todos nós estamos salvos? Diáconos, diaconisas, pastores, pastoras. E perguntei a ela o que Jesus disse sobre isso. Qual o caminho para sermos salvos? Qual é a nossa, a minha, a sua responsabilidade diante da graça, meu querido, querida? E aqui, meu irmão, e aqui, irmão, minha irmã, eu deixo também essa pergunta para você. Filha, cunhada, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, tio, tias, primo, primas, diácono, diaconisa, pastores, pastora, esposa maravilhosa e é essa amiga da fé. Estamos todos salvos? Será que basta nascer ou dizer que acredita para que sejamos selados com a eternidade? Estamos todos salvos? Será que basta nascer ou dizer que acredita para que sejamos selados com a eternidade? O que Jesus disse, diácono, diaconisa? O que Jesus Cristo disse sobre a salvação? Jesus nunca falou de salvação como algo automático. Jesus ofereceu salvação. O nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu salvação, mas chamou ao arrependimento. João 3:3. Na verdade, te digo que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Na verdade,
te digo que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. E a pergunta, meu irmão, continua. Será que todos estamos salvos? Meu irmão, nascer de novo não é tradição, é transformação. João 14,6. O que ele fala, meu irmão, minha irmã? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, queridas, não existem múltiplos caminhos. Só há um caminho, filha. Cristo, o único a ser adorado, prostrado e louvado. Lembra lá em Marcos 16, pastores, pastoras? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Crer não é sentimento vago, meu irmão, minha irmã. É entrega e decisão. Lembra que Mateus falou lá em 7, 13 a 14, meu irmão? Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele, mas estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. E apertado o caminho que leva à vida. E poucos, diáconos, atenção agora, diaconisas, e poucos há que a encontrem, pastores, pastoras, irmãos e irmãs. A salvação não é para os distraídos, é para os que buscam, obedecem e permanecem e mudam de comportamento e se transformam. Irmãos e irmãs, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, então, conforme essa irmã da fé questionou, todos estão salvos? É lógico que conforme a resposta bíblica é não, não e não. Todos foram os convidados à salvação. Convidados à salvação. Mas nem todos responderam ao convite. Salvação não vem por religião, denominação e tampouco por herança, meu amado, minha amada. Vem como, pastores, pastoras? Como que vem a salvação? Diácono, diaconisa, filhas, esposa, amiga da fé, amigo da fé. Como é que vem a salvação? Vem por fé viva, arrependimento genuíno, transformação, permanência em Cristo. E por isso, meu irmão, minha irmã, eu disse àquela querida irmã que eu apenas tinha conhecido: estude as palavras de Jesus, estude os caminhos das religiões, mas volte sempre para a fonte de água viva, que é Cristo. Volte sempre para a cruz, porque só há um nome debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. Quem está falando isso? Eu? Não. Atos 4:12, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, hoje vamos agora continuar conforme o livro de Êxodo, mas com os olhos em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor, o único a ser prostrado e adorado e louvado. Os ouvidos atentos, com os nossos corações rasgados, porque Deus está falando, a glória está se movendo, e o tempo da neutralidade acabou, meu querido. Quem é do Senhor, que diga sim. Quem busca salvação, que ouça, creia e se entregue, meu amado, minha amada.
E que hoje mais uma alma aqui presente, meu amado, seja tocada pela minha palavra? Não, mas pela meditação do poder do Espírito Santo. E mais um santuário se levante dentro de você, de mim, de nós, de cada um de nós aqui. Amém? Amém, meu amado, minha amada? Como é bom, maravilhoso estar nessa caminhada, né, meu irmão? Nessa manhã, nessa tarde e nessa noite. Êxodo 20. 10 mandamentos, 10 mandamentos. A lei que reflete o coração de Deus. Como nós já vimos, uma pequena recapitulação, queridos, querida. Esse capítulo 20 de Êxodo, o Deus Altíssimo, Santo, Fiel, desce com glória e fogo sobre o Sinai, para falar com o seu povo. Não é mais por intermédio de Moisés. Deus fala diretamente, um momento único, santo, temido. Ali, queridos, queridas, ali ele entrega os 10 mandamentos, o coração da sua lei, não como fardos, mas como os pilares de uma vida justa, santa e livre. Não são proibições, amado, mas sim proteções, que nós vimos, meditamos no vídeo áudio anterior, que guardam o relacionamento do ser humano com o Criador e com o próximo. Lembra, queridos, que nós vimos os 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim? Meu irmão, minha irmã, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, Deus exige exclusividade no coração. Nada pode ocupar o trono que é só dele, filhas. Não farás imagem para adorar. Não existe idolatria. Idolatria é, filhas, substituir, sobrinhas, o Criador pela criação, pela ciência, pela psicologia, sociologia, terapia. Hoje, ídolos podem ser dinheiro, fama ou até o seu próprio, o nosso próprio ego. Não tomarás o nome do Senhor em vão, meu amado, minha amada. Filhos, o nome de Deus é santo. Diácono, diaconisa, usá-lo com leviandade ou hipocrisia, pastores, pastora, é profanar sua glória. Tios, tias, lembra-te do sábado para o santificar. O que quer dizer isso aí? Primos, primas, Deus instituiu o descanso e a comunhão, um coração que não para adorar e se perde no Altíssimo. Honra teu pai e tua mãe. Cunhadas, cunhados. A família é a base da sociedade, irmãos e irmãs. Honrar os pais e honrar a Deus. Não matarás. Jesus mostra que o ódio no coração já é a semente de assassino. Mateus nos relata em 5, 21, 22. Não adulterarás. Não adulterarás. A fidelidade conjugal, queridos, queridas, é o reflexo da fidelidade da família de Deus, da fidelidade a Deus. É Jesus aprofunda. Olhar com desejo já é adultério. Mateus relata na Bíblia Sagrada, da transcrição 5:28. Não furtarás. O reino de Deus se constrói com justiça e verdade, não com engano e roubo. Não dirá falsos testemunhos. Deus é a verdade. Mentir, falar a língua do inimigo, meu irmão. Mentir é falar a língua do inimigo. João 8:44. Não cobiçarás. Não cobiçarás.
A cobiça, queridos, queridas, é a raiz de muitos males. É desejar o que não é seu, e isso desagrada os olhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui unidos novamente. E essa meditação, ela é gratuita. E ela vai te libertar das correntes, do engano, das cadeias. O ser humano, meu irmão, minha irmã, de muros, quebrou todos esses mandamentos, mas o único que cumpriu todos eles, por você, por mim, por nós, foi Jesus o Cristo. E por isso, meu irmão, que agora o Espírito Santo escreve leis em meu, em seu, em nossos corações, não em pedras. O Apocalipse mostra o fim dos tempos como o ajuste final da balança moral de Deus. O mentiroso, o impuro, o homicida, o idólatra, o prostituto, o arrogante, o desonesto, serão julgados, mas o remido pelo sangue do Cordeiro, meu irmão, minha irmã, aquele que lá na cruz do Calvário se ajoelha e em arrependimento e mudança de comportamento para ter salvação, o remido pelo sangue do Cordeiro, ali onde foi derramado o sangue de um justo. Mas, queridos, queridas, quero lhe dizer que ali também foi plantada a semente da vida no Calvário. Porque aquele que ali crê em fé, mudança de comportamento, para agradar os olhos de Deus e continuar nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Deus Espírito Santo, e tem o seu coração regenerado, viverá eternamente na Nova Jerusalém, aonde Deus, ali é a luz e o Cordeiro é o centro, meu irmão. Você lembra lá em Mateus 22, 37, 17, 40, queridos, queridas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E vimos eu, você e nós que desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quais são? Meu irmão. Ou seja, queridos, os 4 primeiros mandamentos tratam do nosso, do seu, do meu, do nosso amor e reverência a Deus. Os 6 últimos, amado, mandamentos tratam do nosso amor, respeito ao próximo. Jesus, o Cristo, nosso Salvador, o único a ser prostrado, adorado, louvado, em profunda adoração somente a Ele. Nenhum pastor, nenhum diácono, nenhuma congregação, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum apóstolo, mas sim o nosso Senhor Jesus o Cristo. Jesus não veio abolir a lei, querido, mas como nós vimos, já meditamos, cumpri-la e elevá-la à intenção do coração.
Sabemos que nos dias de hoje cada momento é um espelho da minha, da sua, da nossa vida. Esses mandamentos, queridos, queridas, revelam quem Deus é e quem Ele quer que sejamos. Os mandamentos revelam o que você, eu, nós sejamos. E agora, meu irmão, minha irmã, com o Espírito Santo em nós, em você, nós apenas obedecemos. Sobrinhos, sobrinhas, filhas, obedecemos com ações externas. Mas quando você recebe verdadeiramente o batismo pelo Espírito Santo, com um coração transformado em arrependimento, transformado em mudança de comportamento, porque sem mudança de comportamento e arrependimento não tem salvação, queridos, queridos. Você vai queimar no lago de fogo com enxofre, conforme as Escrituras Sagradas nos diz. O mandamento não matarás não se limita à faca, mas ao ódio. Não adulterarás não se limita, meu querido, ir à cama, mas ao olhar impuro. O pecado, meu irmão, minha irmã, começa no coração. E é lá que o nosso Senhor Jesus, o Cristo, quer reinar com amor, perdão e verdade. Filhas, você ama a Deus sobre todas as coisas? Cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, tio, tias, primo, primas, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Você ama o seu próximo como a si mesmo? Meu irmão, minha irmã, esses mandamentos não são escadas para ganhar salvação após o seu último deitar do seu corpo e último suspiro da sua alma, meu irmão. Seja quem você for, seja o que você é, seja o patrimônio que você tem e seja o conhecimento que você tem. Esses mandamentos são frutos da salvação que já recebemos, eu, você, nós, amados, amada, em nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Salvador, o Redentor. Onde falhamos, há perdão. Onde pecamos, Jesus já deu o sangue para purificarmos. Aonde falhamos, Jesus lhe dá perdão. Onde caímos, o Deus Espírito Santo nos levanta, meu irmão, minha irmã. E assim, é aí que nós meditamos nessa palavra de Êxodo 20, do capítulos anteriores. Cada mandamento é um espelho, Jesus não anulou a lei, meu irmão, minha irmã. Mas meditamos e podemos meditar também, queridos, queridas, no capítulo 21. Deus também nos mostra as leis civis. Deus estabelece leis que garantem justiça social, proteção aos servos, às mulheres, à propriedade e à vida humana. É o início da aplicação moral e prática da lei no seu dia, no meu dia, no nosso dia, no dia a dia do povo de Israel e hoje. Aqui Deus mostra, querido, que sua justiça não é apenas espiritual, mas é prática e também, lógico, comunitária. Por isso que temos que estarmos dentro de uma congregação, que uma igreja é uma casa de doentes. Como eu, minha esposa, precisamos estar junto para não ser trevas, mas em Cristo Jesus sermos luz.
como a cada um de nós cristãos, sendo corpo de Cristo. Somos chamados a viver com ética, integridade, respeito moral, caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Respeito pelas pessoas e suas necessidades, com alegria. Esse é o capítulo das leis civis, meu irmão. Ali Deus manda também as leis sobre os servos hebreus, tratamento justo, libertação no 7º ano, proteção para mulheres, esposas, escravos, punição para os homicídios, lesões corporais e também até agressões familiares, preparação para danos, inclusive entre animais e seres humanos, meu irmão, minha irmã. Responsabilidade civil. Olha que livro dos livros. Por negligência, como dono do boi bravo. Deus está organizando uma nova aqui, meu irmão, minha irmã, filhos, parentes, sobrinha. Uma nova sociedade baseada em justiça, responsabilidade pessoal, proteção dos voluntários, dignidade, também no trabalho, honra nas relações, querido. Você lembra, meu irmão, minha irmã, lá em Mateus 5, versículo 17, Jesus veio cumprir a lei, mas aperfeiçoou a justiça com misericórdia. O que ele fez, sobrinha? Jesus aperfeiçoou a justiça com a misericórdia. Em vez de olho por olho, sobrinho, Jesus nos ensinou: se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu que estou lhe dizendo? Não. Apóstolo Mateus 5,39. Em vez de punir o fraco, Jesus o restaura. A cana, meu irmão, minha irmã, trilhada não quebrará, e o pavio que fumega não apagará. Aonde? Mateus 12, versículo 20, meu irmão. Mas tem uma outra passagem linda, maravilhosa, cunhados, que eu amo. Vem em Lucas 4,18. Jesus declara que veio libertar os oprimidos. E ali Jesus ainda cita Isaías. Aqui vemos isso ecoar na lei que libertava o escravo no 7º ano, meu irmão, minha irmã. Vimos, meu irmão, a servidão e traumas no versículo de 1 a 6. A lei manda tratar o servo com justiça e dignidade. Isso combate a desumanização, meu querido, amados. Meu irmão, minha irmã, em muitos casos, servos amavam seus senhores e pediam para ficar. Era uma forma de vínculo emocional forte. Mas o abuso contínuo e o trabalho sem liberdade, queridos, queridas, geram transtornos de estresse pós-traumático. Meu irmão, minha irmã, e transtornos de submissão compulsiva. A lei de Deus reconhece o limite do servo e oferece a libertação. Olha que coisa linda. Nós temos aqui tudo conexão com a psicologia, psiquiatria e sociologia atual, meu irmão, nesse livro, irmã, filhas, nesse livro maravilhoso. O cuidado com os servos introduz direitos sociais antes de qualquer sociedade moderna, filhas, existir. É o embrião da justiça trabalhista
No versículo 12 e 27, temos a violência doméstica e punição, meu irmão, minha irmã. Versículo de 12 a 27. Violência entre familiares, servos, filhos tem raízes profundas em traumas, explosões emocionais e modelos de autoridade distorcida. Olha aí a psicologia. Estamos conectados na psicologia desses versículos. Como não ler o livro dos livros? Temos também a psiquiatria. Hoje, esse texto aborda o controle da agressividade, meu irmão, minha irmã, filhas, e a responsabilidade por ela. Isso combate perfis de transtornos antissociais e impossíveis. A negligência e irresponsabilidade. Aonde você viaja nesse livro, você tem sociologia, psiquiatria, psicologia, meditação. A negligência e responsabilidade nos versos 28 a 36. Boas leis cuidam até de acidente entre os animais e pessoas. Se um boi matar alguém, o dono do boi é responsabilizado. Se já era costume do boi atacar, o dono poderia ser condenado à morte ou multado. Essa parte, queridos, queridas, filhas, cunhados, essa parte, o que ela nos ensina? Responsabilidade emocional, jurídica e moral. Nos nossos dias, você pode interligar, interseccionar a justiça sem misericórdia é tirania, meu irmão, minha irmã. A misericórdia sem justiça é omissão. Deus deseja um povo, Deus deseja um cristão que trate o próximo com dignidade, assuma seus erros e construa uma sociedade onde a vida vale mais que o lucro, meu irmão, minha irmã. Como cristão hoje, eu, você, nós devemos valorizar a justiça trabalhista, rejeitar todo tipo de violência, viver com consciência moral, caráter de Cristo Jesus e viver com consciência do impacto dos nossos atos nos outros, meu irmão, minha irmã. Continuando essa pequena caminhada, meditação, tanto na palavra de Deus, de Cristo Jesus, dos apóstolos, de Apocalipse, da psicologia, da sociologia, da psiquiatria de hoje, continuando em Êxodo 22, filhas, a justiça e responsabilidade nos mostra nessa meditação de Êxodo 22. Regulamentos sobre roubo, restituição, violência, moral sexual, respeito aos estrangeiros, viúvas e órfãos. Mas você pode ter certeza que quando você vai caminhando lá para os evangelhos dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus nos chama a compaixão, meu irmão, minha irmã. Pastores, pastoras, diácono, diaconisa. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo foi o estrangeiro, o pobre, o rejeitado. Eu que estou te falando? Não. Mateus, apóstolo 25, de 35 a 40 versículos, meu irmão. O cuidado com o próximo é central. As leis revelam o coração de Deus por justiça. Hoje o Espírito Santo te guia, me guia, nos guia para sermos justos, para sermos generosos, para sermos responsáveis com nossos irmãos, principalmente os mais vulneráveis, queridos. E assim, meus queridos, minha querida, esse é o poder maravilhoso da presença de Deus na minha vida. A justiça que restaura, o Deus que ouve, o amor que protege. Irmão, irmã, o povo escolhido do Senhor,
Hoje, Deus nos leva a meditar nesse capítulo 22 do livro de hoje, até o último deitar do seu corpo e o último suspiro da sua alma, meu irmão, minha irmã, cunhadas, cunhados, tios, primas, tias. Um capítulo muitas vezes ignorado por muitos, mas que esconde uma das maiores preciosidades da justiça divina, filhas. Você que é advogada, minha filha linda, nossa filha que amamos de coração, a justiça que repara, que cura, que protege e que ouve o clamor dos humildes, sobrinhas, sobrinhos. É aqui, queridos, diácono, diaconisa, pastores, pastora, que Deus, que libertou Israel, começa a forma de formar um povo que não apenas adora com palavras, mas que vive a fé no dia a dia, como muitos cristãos, de carteirinhas que apenas adoram Deus com as palavras, mas não vivem a fé do dia a dia, com ações práticas, com responsabilidade, com temor e com amor. Primeira coisa, queridos, que Deus ensina nesse capítulo, que se alguém furtar, tem que ser restituído, que restitua. Assim, meu irmão, minha irmã, Deus não quer apenas que ladrões parem de roubar. Deus, Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo e o Deus Jesus Cristo quer que Ele e você devolvam, que haja reparação, transformação e restituição. A justiça de Deus não é como a do mundo, filhas, que pune e abandona. A justiça do céu, sobrinhas, sobrinhos, corrige, restaura. Tios, tias, Cristo também nos ensinou assim: se alguém tomar tua túnica, dá-lhes também a capa. Primo, primas, por quê? Por que Jesus nos ensinou? Porque quem vive no reino de Deus não precisa de agarrar a bens. O nosso tesouro está no céu, após o seu último deitar do seu corpo e o último suspiro da sua alma. E em seguida, meu amado, minha amada diácono, diaconisa, Deus fala da negligência. Se o meu animal, como nós vimos, destruir a plantação do meu irmão, eu sou o responsável. Se o meu fogo queimou a lavoura alheia, eu sou o culpado. Deus está dizendo o que aqui? Diácono, diaconisa, pastores, pastoras? O teu erro não termina em ti. O teu descuido pode machucar outros. E quantos hoje, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, vivem, ou vivemos, ou estamos vivendo negligenciando, amado, sentimentos, casamentos, filhos, promessas, responsabilidade em cima do púlpito. E dizem, não foi minha intenção. Mas Deus responde, mesmo sem intenção, é sua responsabilidade. O que dizer da mulher seduzida, queridos, querido? A moça que foi tocada antes do tempo, que foi enganada pelas palavras de um homem. Deus não me ignora. Deus exige que você, mulher, tenha responsabilidade, reparação e honra. Hoje o mundo banaliza o corpo, filhas, mas Deus continua dizendo, ela é minha filha. E todo homem que tocar sem compromisso, sem aliança, sem temor, fere o coração do Pai. Meu querido, minha querida. Então, irmão, nós chegamos a uma das partes mais fortes desse capítulo. Não afligirei
Quem, amados? Ao estrangeiro, nem à viúva, nem os órfãos. Porque se eles chamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá. Deus ouve o grito dos injustiçados. Deus é defensor do que não tem advogado, meu irmão, minha irmã, filhas. Protetor do que não tem pai. Esse é o nosso Deus. É o Deus vivo. Não é Deus de roupinha de batonzinho. Não é Deus de pedra. O nosso Deus é vivo, protetor do que não tem pai, juiz dos que são esquecidos pelo homem. Se você está sendo injustiçado, caluniado, esquecido, maltratado, clame para o nosso Deus. Clamei porque os céus vai responder, meu irmão, minha irmã, filhos. E se você é o opressor, arrependa-se, arrependa-se, antes que seja tarde demais e que o Senhor se levante com juízo. E assim essa lei continua. Se emprestares dinheiro ao pobre, não seja como que o exige com juros. Deus odeia a exploração, filhas. Tios, tias. O povo do reino não lucra com a dor, sobrinhos, sobrinhas. Diácono, diaconisa, o justo empresta e não oprime. Pastor e o verdadeiro cristão, a verdadeira congregação, estende a mão, não aperta o pescoço. E se o pobre te deixar, queridos, algo como penhor, um cobertor, uma capa, seja o que for, devolva antes do pôr do sol. Por quê? Irmão, irmã, porque Deus está dizendo: eu sou compassivo, eu sou terno e eu cuido até os detalhes da dignidade humana. Queridos, o fim desse capítulo, Deus sela com 3 chaves. Quais são elas, pastores, pastora? Não amaldiçoarei, não amaldiçoe autoridades. Dá-me as primícias, meu irmão. Seja santo para mim. Deus sela com essas 3 chaves. Mesmo que você discorde, ore por elas, pelas autoridades. Honra a autoridade é honrar ao Deus que a permitiu, seja ela para o bem ou seja ela para o mal. Dá-me as primícias. Não me entregue o que sobra, mas o que primeiro, o melhor e separado para Deus, querido. Seja santo para Deus, seja santo para mim. Santidade, irmãos, não é só o que fazemos no templo. No templo, meu irmão, minha irmã, é o que fazemos quando ninguém está olhando. Deus não quer apenas um povo que canta bem, mas um povo que vive bem. Um povo que cuida dos outros e honra o próximo, que protege os fracos, filhas, filhos. Deus não quer apenas um povo que canta bem, que é um povo que entende que justiça não é vingança. Deus quer amor em ordem. O nosso Deus que é vivo conversa conosco todos os tempos que nós estamos desacalentados, desesperados, desanimados, desorientados. Ele está nos moldando em oração. Ele está construindo não apenas um exército, meu irmão, minha irmã, mas uma família, um povo que reflete, para que até hoje nós venhamos refletir a glória da maneira como tratar e como Deus trata o próximo.
Meu irmão, minha irmã, lembra-se, esse é o Deus vivo, esse é o Deus da misericórdia, queridos. E quando você continua para o capítulo 22 de Êxodo, meu irmão, minha irmã, tem uma justiça restauradora e compassiva, reparação, misericórdia, temor a Deus, ao Deus justo. Meu irmão, minha irmã, o capítulo 22 aprofunda as leis civis, detalhando, filhas, danos e responsabilidade em diversas situações da vida cotidiana. Deus mostra que a justiça bíblica, filhas, não é apenas punitiva, mas restauradora e preventiva. Roubo e restituição. Aqui nós temos danos por negligência com propriedades alheias, guarda de bens, perdas e suspeitas, sedução, responsabilidade com mulheres, proibição de feitiçaria, idolatria e perversão, no versículo 18 a 22, queridos. Cuidado com estrangeiro, viúvos, órfãos, proibição de usura, retenção de penhor dos pobres, respeito às autoridades e alerta. Deus veio cumprir, Jesus, queridos, mandou o Filho para cumprir a lei com graça e verdade. Essa é a verdadeira intersecção com os evangelhos dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo e com nós hoje. E muitos princípios aqui ensinados foram vividos ou aprofundados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra lá em Lucas 6, 29, diácono diaconisa, se alguém te tomar a capa, dê também a túnica. O que é isso, filhas? Restituição, além da justiça. Pastores e pastoras, lá em Mateus 5, 7, bem-aventurados os misericordiosos. Jesus cuidou dos marginalizados, dos órfãos e das viúvas, condenou a usura religiosa nos templos. Mateus nos relata lá em Mateus 21, 12, 13. O amor de Cristo é a essência da lei, meu irmão, minha irmã. O amor de Cristo é sua essência. Mas a Deus é amar ao próximo com justiça, responsabilidade e compaixão. O roubo, meu irmão, minha irmã, filhas, pode ser expressão de carência afetiva ou insegurança profunda. A restituição é terapêutica, corrigir os danos e devolver a dignidade. Em casos compulsivos, como temos hoje, cleptomania, a restituição deve ser acompanhada de reabilitação moral e espiritual. No nosso meio social, a justiça de Deus restaura a ordem e desestimula o crime com firmeza e clareza, meu irmão. Temos também aqui nesse capítulo ensina-nos autocontrole, empatia e consciência comunitária. Cuidar do que é dos outros é prova de maturidade e caráter. Filhas, psicologicamente, isso combate o individualismo narcisista. Temos a proteção à mulher, que é mais uma parte desse diamante das leis. Uma mulher seduzida era muitas vezes desprezada. Deus exige reparação e responsabilidade do homem. Isso confronta a cultura moderna da ficada sem consequência, gravidez, aborto, assassinato de crianças dentro do útero inocentes.
E aqui Deus protege a dignidade feminina, meu irmão, minha irmã. Proteção dos vulneráveis, viúvas, órfãos, estrangeiros. É o centro da compaixão divina. Deus promete: se me clamar, eu ouvirei. O abandono, filhas, a perda e a exclusão geram traumas. Eu fui abandonado. Tenho traumas. Muitos estão e foram abandonados. Terão traumas, serão traumatizados. A igreja aqui também nos mostra deve ser lugar de amparo, cuidado e escuta. Meu irmão, minha irmã, empréstimo, penhor e usura, os versos 25 a 27. Deus condena a cobrar juros de quem está em dificuldade, pede compaixão com o pobre, mesmo em dívida. Cristo respondeu aos fariseus. Você lembra, pastores, pastoras, diáconos, diaconisa? O que Jesus Cristo respondeu aos fariseus que exploravam as viúvas e os pobres em Marcos 12:40? Deus é justo e compassivo. Deus espera que a minha, as suas, nossas ações reflitam esse equilíbrio, filhas. A verdadeira espiritualidade se manifesta no cuidado com quem não pode se defender. Hoje, filhas, vivemos num mundo de indiferença, mas o reino de Deus se manifesta na responsabilidade e respeito na restauração. Meu irmão, minha irmã. E mesmo assim, você continuando para o capítulo 23, temos a proteção, justiça e festa. Leis sobre justiça nos mostra nesse capítulo nos tribunais, descanso da terra e do sábado, para nós hoje domingo. 3 festas principais que aqui acontecem nos mostra: pães do asmo, colheita, a colheita final, queridos, queridas. E isso é maravilhoso, meu irmão. A promessa do anjo que vai à frente do povo. Você lembra lá nos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, Colossenses 2, 16 a 17? O anjo do Senhor que vai diante da figura do próprio Cristo, nos guia e libertador. As festas são sombras, meu irmão, minha irmã, de verdades espirituais cumpridas em Jesus. Mas como que isso está e tem a ver conosco, filhas? Hoje celebramos Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Nos mostra em 1 Coríntios 5:7, onde o apóstolo Paulo escreve para 1 Coríntios 5:7. Ele é a nossa festa, é a nossa colheita, é o nosso descanso. Vivamos em santidade e gratidão, meu irmão. Por isso que eu convido você à integridade na terra, o descanso na alma, a promessa no caminho, irmãos e irmãs. Povo escolhido do Senhor que nos mostra aqui em Êxodo 23. É por isso que nós estamos aqui nessa meditação desse capítulo 23, aonde Deus nos conduz a um terreno sagrado, não só a terreno da lei, mas a terreno da ética, da compaixão, da justiça, do descanso e da promessa. Este não é um capítulo, meu irmão, minha irmã, apenas, filhas, jurídico. Você que é advogado, é um manifesto do coração de Deus para o seu povo, meu irmão. Esse capítulo, na primeira parte dele, dos versos de 1 a 9, nos mostra a verdade e a integridade. O Senhor Deus, eu sou, começa dizendo: não espalharás falsas notícias, não seguirás a multidão para fazeres o mal, não torcerá o direito dos pobres.
E eu lhe pergunto, irmão, irmãs, quantas vezes nós, por medo de sermos diferentes, nos curvamos à multidão, na prostituição, no álcool, no roubo, na ganância, na prepotência? Quantas vezes, por preguiça de buscar a verdade, repetimos mentiras? Quantas vezes, por posição ou ego, deixamos os pequenos sem defesa? Mas Deus está lhe dizendo claramente: a minha justiça é reta e os meus filhos devem andar aonde, diácono, diaconisas? Na verdade, ainda que sozinhos. Ele vai além ainda. O eu sou, o nosso Deus, o Criador de tudo e de todos. Ele diz, meu irmão, minha irmã, se encontrares o boi do teu inimigo desgarrado, leva-o de volta. Isso mesmo, o boi do inimigo. A justiça de Deus não é movida, meu irmão, minha irmã, por sentimentos ou rancor. Ser justo não é reagir conforme o outro merece. É agir conforme o Senhor quer. E Ele, o nosso Criador, meu irmão, termina essas primeiras partes dizendo: não oprimas quem? Diácono, diaconisa, pastores, pastora, o estrangeiro. Por quê? Porque foste estrangeiro no Egito. Ouça, igreja, congregação, Deus está lembrando o povo. Vocês sabem o que é ser humilhado, então nunca faça com os outros o que fizeram com você. E maravilhoso a segunda parte desse capítulo, o descanso e a santificação do tempo, versos 10 a 13. O Senhor agora, meu irmão, minha irmã, filhas, fala sobre algo poderoso, mas negligenciado. Negligenciado. O descanso santo, ele diz: por 6 anos semearás, mas no 7º ano deixará a terra descansar. Trabalharás 6 dias, mas no 7º descansarás. Irmão, irmãs, irmãos, o Deus que trabalha é o Deus que manda parar. Sabe por quê, sobrinho? Porque sem descanso não há adoração verdadeira. Filhas, porque quem não descansa acredita mais na própria força do que na própria provisão de Deus. No sábado, que hoje para nós é o domingo, é o ano sabático, não são apenas tempos físicos. O sábado e o ano sabático não são apenas um ano de tempo físico. São uma postura espiritual de confiança, meu irmão, minha irmã. Hoje o Senhor está dizendo: descansa, filho, eu sou o teu provedor, eu sou o teu sustento, eu sou o teu Deus. E ainda tem uma terceira parte aqui, queridos, as 3 festas do Senhor que eu amo. Versos de 14 a 19. Deus então ordena ao povo celebrar 3 festas solenes todos os anos. A festa dos pães asmo, que relembra a saída do Egito. A festa da colheita, ou Pentecostes, queridos, que celebra a provisão de Deus no deserto. A festa da colheita final, a festa dos tabernáculos, que honra a fidelidade de Deus, filhos, filhas. Cada uma dessas festas é uma sombra de Cristo. Jesus, meu irmão, é o pão sem fermento, puro e sem pecado. Jesus, o Cristo, é o que derramou o Espírito no Pentecoste, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo é a verdadeira colheita. Pastores, pastoras, diáconos,
diaconisa. É Jesus, é o tabernáculo vivo, filhas, sobrinhos, sobrinhas, que habita entre nós e voltará para nos buscar na grande colheita final. Essas festas nos ensinam a lembrar, a agradecer, a esperar. Irmãos e irmãs, lembra de onde saímos? Jesus aqui mostra para lembrarmos de onde saímos, agradecer pelo que recebemos, esperar com fé pelo que ainda virá. E aqui tem uma outra parte, a quarta parte, meu irmão, desse capítulo. A promessa dos anjos, que vai adiante dos versos 20 a 23. Então, no clímax desse capítulo, queridos, Deus diz algo que mexe com o nosso espírito. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para te guardar no caminho e te levar ao lugar que te preparei. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse anjo aqui não é um ser angelical comum, meu irmão, minha irmã. Filhos, filhas. Esse anjo, sobrinho, é o próprio Senhor Jesus, pré-encarnado. É o anjo da presença. O meu nome está nele. Verso 21. Olha que lindo, que poderoso e profundo, meu irmão. Verso 21. O nome de Deus está nesse anjo, porque ele é o Filho, ele é o Verbo, ele é o caminho. E quem é, pastor? É Jesus o Cristo. E Deus continua: se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Escute, igreja. Deus não prometeu ausência de inimigos na sua, na minha, na nossa vida. Ele prometeu lutar por nós diante dos inimigos. Mas tem uma condição, meu irmão, para isso. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Obedeça a voz dos anjos. Não provoque a rebeldia. Não negocie com os deuses das nações, das iguarias da vida e do dia. Aqui Deus foi claro: não farás aliança com ídolos, com congregação, com seitas diabólicas. Não habitarão na tua terra, porque se o fizeres, eles serão laços para ti. Sabe por quê que muitos ainda, filhas, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primo, primas, estão amarrados? Talvez você esteja agora. Porque tem aliança com o mundo, com o pecado, com o sistema corrupto e o sistema que te aprisiona. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: rompe com os ídolos, com seitas, com falsos ídolos, com o sistema de governo. Rompe e seja livre. Ouve a voz do meu anjo e eu te levarei ao lugar que te preparei, filhas. Saia das drogas, da prostituição, da mentira, do álcool, irmãos e irmãs. Êxodo 23 é um chamado à verdade, à justiça, ao descanso e à adoração. É um chamado à aliança com Deus, que luta por você, por mim, por nós. É um mapa para um povo santo, que caminha com os anjos, meu irmão, minha irmã, da presença, que descansa no Senhor e vive com justiça, mesmo em meio ao deserto, ou mesmo em meio, assim, à sua vida, que esteja passando por um deserto, meu irmão, minha irmã. E continuando em Êxodo 24, aqui vem a aliança confirmada com sangue. O povo confirma a sua aliança com Deus, filha. Irmão, irmã, sobrinho. Moisés, ele asperge e surge sobre o altar e o povo. E ele ali, cunhadas,
ele sobe ao monte, aonde permanece lá por 40 dias e 40 noites. Tias, tios, aqui temos a figura clara do sangue da nova aliança em nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus, escreveu Paulo para os Hebreus, capítulo 9, 20 e 22, que sem derramamento de sangue não existe perdão. O que nós podemos trazer isso para a nossa vida de hoje, queridos, queridas? Hoje nós não estamos, irmãos e irmãs, mais sob a antiga aliança, mas sob a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Nós não estamos mais sobre a antiga aliança, mas sobre a nova aliança do nosso Senhor Jesus Cristo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos livre acesso ao trono de Deus. Seja conforme você está, meu irmão, minha irmã, a aliança selada com sangue da glória. Irmão, irmão, povo de aliança, hoje, agora, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, hoje Deus te chama, me chama, nos chama a subir ao monte, nos chama a entender que servir a Ele não é apenas obedecer, é fazer aliança com o sangue, com a glória, com a palavra, com a obediência. Meu irmão, minha irmã, esse capítulo é maravilhoso, como todos os outros anteriores. E em Êxodo capítulo 24, Deus sela com o povo uma aliança definitiva e solene, marcada por pastores, pastoras, diácono, diaconisa, palavra escrita, leitura pública, irmãos, marcada por presença gloriosa no alto do monte. Irmão, irmãs, esse capítulo é o coração da antiga aliança. É uma sombra clara da nova aliança em Cristo Jesus. Dividindo em partes esse capítulo. A primeira, Deus chama para uma aliança de proximidade. Você pode meditar nos versículos de 1 a 2. Sobe tu, Moisés, Arão e Nadeb e Abiú, e senta dos anciãos de Israel, e 70 dos anciões de Israel. Queridos, queridas, somente Moisés se chegará ao Senhor. Escute, igreja, primos, primas, pastores, pastoras, diáconos, diaconisa. Deus é santo, Ele é acessível, sobrinho, sobrinha, primos, primas. Ele é acessível em níveis, chamados muitos, mas intimidade se dá com quem obedece, com reverência. Moisés sobe, os anciãos ficam numa medida, o povo de longe, mas todos têm lugar, todos fazem parte. Jesus disse: muitos são o quê? Chamados, mas poucos são escolhidos. Mas hoje, queridos, o Senhor está chamando você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Deus está chamando o povo de Êxodo 24 a subir, como está chamando você. Nessa segunda divisão, segunda parte, a palavra é escrita, lida e aceita, os versos 3 a 4. Veio Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor. E todo o povo respondeu a uma só voz. Vamos todos nós agora responder a uma só voz? Faremos tudo o que o Senhor falou. Faremos tudo o que o Senhor falou. Mais uma vez, pela terceira vez, faremos tudo o que o Senhor falou. Santo, santo, santo,
3 vezes santo, Jesus o Cristo. Aqui está o primeiro altar, queridos, a palavra lida. O povo dizendo sim, mas cuidado, igreja, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, filhas, sobrinhos, sobrinhas, cunhadas. Mas cuidado, falar sim sem o coração é perigoso, é muito perigoso. Porque o mesmo povo que disse, faremos tudo, é o mesmo que vai fazer o bezerro de ouro semanas depois. Qual é o bezerro de ouro que você está fazendo hoje? Só nesse versículo, irmãos e irmãs, filhas, esse livro poderoso, da transcrição da verdadeira Escritura Sagrada para a Bíblia Sagrada. Esse mesmo que vai fazer o bezerro de ouro, semanas depois, pode ser você, eu, nós, agora. Porque a obediência começa na emoção, mas só se sustenta com convicção espiritual e temor, queridos, queridas. E nesse capítulo você pode meditar uma terceira parte, o altar é construído, o sangue é derramado. Você pode observar nos versos 4 e 8, meu irmão, minha irmã. Moisés constrói um altar com 12 colunas, representando as 12 tribos, oferece sacrifícios, pega o sangue e faz algo profético e poderoso. Tomou o sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco. Você encontra no verso 8, queridos. Isso é profundo, filhas. Esse é o sangue que sela a aliança, amigos, amigas. Sem sangue não há pacto. Sem sangue não há perdão. Jesus Sem Cristo sangue, diz: sobrinho, este é o cálice acesso. da nova aliança no meu sangue. Que o sangue nos conecta com Queridos, os céus. queridas, Moisés, lá no Novo Testamento, aspergiu cunhadas, com sangue de animal. Jesus Cristo diz: mas cunhada, quero lhe dizer que Jesus Cristo nos purificou com o seu próprio sangue. Um sangue que não só nos cobre, mas nos transforma em um verdadeiro ser humano. Não melhor do que ninguém, mas melhor a nós mesmos. Meu irmão, minha irmã. E esta, queridos, queridas, é uma mensagem maravilhosa. A quarta parte desse queridos, queridas, desse capítulo, nos versos 9 e 11, o monte, a visão e a glória. Agora, queridos, algo tremendo acontece. Subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos e viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira. Eles viram não a face de Deus, mas a glória nos pés, queridos. O pavilhão brilhava e o Senhor não estendeu a mão para destruí-lo, mas, sobrinho, mas para construí-los, moldá-los. O Senhor não estendeu a mão para destruí-lo. Antes começaram a cear na presença de Deus. Por que isso aponta, meu irmão, minha irmã, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, filhas? Isso aponta diretamente para a ceia do Senhor, uma mesa na presença da glória, um banquete para quem é purificado pelo sangue. Oh, que linda revelação aqui, meu irmão, minha irmã. Essa visão profética nos lembra que quando você medita, estuda, pesquisa, ouve verdadeiros pastores na honestidade do caráter de Cristo Jesus. Apocalipse 4, onde o trono é rodeado por pedras preciosas e luz gloriosa. Hoje, meu irmão, minha irmã, Deus quer que a igreja, congregação,
pastores, diácono e diaconisa, também veja, se alimenta e caminhe na glória. E nesse próprio capítulo nós podemos dividir em uma quarta parte, dos versos 12 a 18. A nuvem de glória cobre o monte. Então o Senhor disse a Moisés, nos versos 12 a 18, sobe a mim ao monte. E a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o Sinai. Moisés entrou na nuvem. Moisés ficou ali 40 dias e 40 noites. E essa marca dos homens que caminham com Deus. Ele sobe quando ninguém mais quer subir. Eles ficam quando todos querem descer. Eles entram na nuvem, mesmo sem saber o que há dentro. Moisés ficou lá, queridos, queridas, filhas. Recebeu os 10 mandamentos, esculpidos pelo dedo de Deus. Mas, acima de tudo, recebeu a glória de Deus dentro de si. Igreja, irmãos e irmãs, Êxodo 24 é mais do que uma aliança antiga. Diácono e diaconisa é um espelho da nova aliança, onde a palavra é viva, filhas, onde o sangue purifica, sobrinho, onde a glória nos atrai, esposa linda, maravilhosa, onde a nuvem nos envolve. Muitos veem de longe, alguns sobem até a metade, mas há os que entram na nuvem e que dizem sim, e vivem o sim, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, e vivem o sim com o sangue, com a renúncia e com a intimidade. Meu irmão, minha irmã. E assim nós continuamos e chegamos assim aqui na glória de Deus. Novamente no Êxodo capítulo 25. O tabernáculo, linda, maravilhosa. Deus habita entre nós. Aqui nós podemos meditar somente nesse capítulo por muitos e muitos anos, queridos, queridas. O tabernáculo. Deus dá instrução para a construção de um tabernáculo, ofertas voluntárias, a arca da aliança, a mesa dos pães, candelabros, e o próprio João, em 1,14, ele nos fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amo essa passagem. A palavra habitou, queridos, queridos, no grego, é literalmente tabernáculo. Jesus é o tabernáculo vivo entre você, eu, nós, entre os homens. Hoje somos o tabernáculo, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, do Espírito, aonde apóstolo Paulo escreve a 1 Coríntios de 6 a 19. É por isso, diácono, diaconisa, que você não pode beber, prostituir, falar mal e ser um homem santo, assim como pastores. Eu, você, nós, porque a partir do momento que nós entendemos que nós somos o tabernáculo vivo do Espírito Santo, tudo que vem alterar a nossa mente, a nossa atitude, o nosso caráter, a nossa moral, é contra a Deus, é contra a salvação, é a obra do demônio. A glória de Deus está dentro de nós, por isso devemos andar em santidade e pureza, diácono, diaconisas e pastores, filhas, filhos. Deus ainda exige santidade, meu irmão, minha irmã, e reverência. A justiça social é parte da adoração verdadeira. O sangue de Cristo Jesus te deu, me deu, nos deu uma nova, viva aliança. Uma nova e viva, sobrinhas, aliança. Deus deseja habitar dentro de você, de mim, de nós. As festas apontam ali, meu irmão, minha irmã, para a alegria e salvação em Cristo. O povo que escuta a voz de Deus e obedece, pode ter certeza, meu irmão, seja ele de uma forma ou de outra,
ele obedece. Meu irmão, minha irmã, esse capítulo 25 traz uma mensagem longa, profunda, cheia de revelação profética, espiritual e liga a nova aliança em Cristo Jesus. Meu irmão, esse é o Deus que deseja habitar dentro de você, de mim. Irmãos e irmãs, o povo da presença. Hoje o Espírito Santo nos chama a entrar em um novo ambiente de revelação, queridos. Depois da aliança, pastores e pastoras, queridos, queridas, diácono e diaconisa, firmada com o sangue no capítulo 24. Agora Deus aqui revela o seu desejo mais profundo e me farão um santuário para eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Ouça isso, igreja, diácono, diaconisa, pastores, irmãos e irmãs. Deus não quer somente nos libertar. Não quer só nos dar uma lei. Não quer só fazer uma aliança de palavras e sangue. Deus quer habitar entre nós. Deus quer estar no meio de nós. Deus quer um povo de glória, não só de promessa, meu irmão. E essa primeira parte linda, maravilhosa, meu querido, minha querida, a primeira parte, Deus pede uma oferta voluntária, nos versos 7, de 1 a 7. O verso 2 diz assim, querido: dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo aquele cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarei as minhas ofertas. Deus não força a sua adoração, o seu dízimo, a sua participação. Ele espera um coração voluntário. Não é o valor da oferta, é o peso do coração. Filhas, sobrinhos, sobrinhas, que se rende. E ele é específico: ouro, prata, linho, madeiras de acácias, azeite, especiarias. Tudo tem um propósito.